Comemora a família Palmeiras 90 a mais porque a hora mais divertida do seu dia chegou. E no vídeo de hoje nós vamos falar de mercado da bola. Tem uma situação hilária, é uma piada o que estão tentando fazer com o Palmeiras no mercado da bola. Vamos falar também da decisão da justiça aí para demolir o CT das crias da academia. Você vai entender tudo aqui, tá? E é claro, tem muita coisa legal para sua experiência ficar mais bacana. Eu dividi esse vídeo em 4 blocos principais. Bora começar falando de Facundo Torres, tá? O Facundo Torres já estava sendo sondado pelo Boca Juniors e você sabe disso, você acompanha o canal, tá sempre muito bem informado, né? Agora, uma notícia me pegou desprevenido, tá? A expectativa é que o Boca Juniors faça uma oferta de 35 milhões de reais pelo Facundo Torres e a informação é do setorista Marcelo Uliana, tá? Setorista que cobre aí notícias do Verdão. 35 milhões de reais, sendo que o Palmeiras pagou 70 milhões de reais para contar com o jogador. Não preciso falar nada, né? Essa proposta ela vai chegar e da mesma forma que ela chegar, ela vai ser deletada do banco de e-mails ali, né, do Palmeiras. É óbvio. Metade do valor que o Palmeiras pagou, o Palmeiras não vai abrir negociação por menos de 70 milhões de reais. Eu duvido que o Boca Juniors tenha condição de chegar nesse valor e caso chegue, vai ser considerando troca de jogador. E aí pode ser algo interessante para o Palmeiras, porque eles têm um jogador que pode ser bacana. Ezequiel Ceballos, a joia argentina, né? Joia, entre aspas. Porque para mim joia é tipo Messi, né? Echeverri, que tá lá no City, enfim. Mas brincadeiras à parte, é um bom jogador que, poxa, jovem, com o perfil do Palmeiras. Vamos ver como é que essa situação vai se desenrolar. Eu prometo para você que eu trarei novidades em breve, tá? Agora, uma situação que é para dar risada, de verdade. Quando eu comecei a ver a matéria, eu ri, eu dei risada. E não é menosprezando, não, tá? É com humildade que eu tô falando isso. O River Plate tem interesse no Aníbal Moreno, até aí ok, é digno, né, de um clube como o Palmeiras receber proposta ali, jogadores de qualidade. O problema é que parece que a proposta do River Plate vai girar na casa de 15, 20 milhões de reais. E aí, cara, tem que dar risada, né? Pois é, informação também do setorista Alexander Vieira. Cara, vamos lá. Não sei até que ponto isso é verdade, né? Não sei até que ponto essa proposta realmente chegou para o Palmeiras, mas existe uma base da negociação, tá? E aí você tá falando com um negociador, tá? Um profissional na área. Disso eu posso falar com bastante veracidade, tá? Uma das bases da negociação é quando você entra nela para conversar, né, com o outro lado, tentando buscar uma situação de ganha-ganha, ou seja, os dois lados vão ganhar alguma coisa para que essa negociação faça sentido, né? E, poxa, quando você entra querendo ganhar, sabendo que o outro cara vai perder, é óbvio que a negociação não vai para frente, né? Bem, de qualquer forma, o River Plate tem interesse no Aníbal. Essa pode ter sido só uma sondagem para ver como o Palmeiras reagiria, uma vez que também essa informação está sendo muito veiculada na mídia argentina, tá? Vamos ver como isso também vai terminar, mas a expectativa é que o Palmeiras não venda o Aníbal Moreno. Tem informação até do Alexandre dizendo que a Leila Pereira teve uma reação semelhante à nossa aí, dando risada, né? Agora, os times argentinos enlouqueceram a impressão minha, né? Porque não entendi, não entendi. Fato é que o Palmeiras tem bons jogadores e que os jogadores estão chamando a atenção do mercado. Isso é positivo. Eu gosto dessa questão, tá bom? Agora vamos lá. Agora vamos falar de coisa séria. Alan. Alan não está só sendo sondado pelos clubes básicos ali da Premier League, né? O Big Six, como você tá sabendo, né? Mas agora parece que vai pintar a proposta do West Ham e do Everton. E aí proposta quente, tá? Números não foram abertos, ainda tá no campo da especulação. E você sabe que as negociações que vão acontecer no começo do ano que vem, no final desse ano, já estão rolando, né? Depois é só culminar, é só finalizar a negociação, né? E, poxa, o Palmeiras tem uma boa base de relacionamento, um relacionamento sólido com esses times da Premier League, né? O contato é muito fácil. E aí, por conta disso, essa negociação pode acabar acontecendo. Tem uma novidade legal pra gente falar a respeito do John Aras também. Fica aqui comigo, a gente já vai pra ela, tá? E ainda no vídeo de hoje,
vamos falar também de uma novidade bomba que o Palmeiras está preparando para enfrentar o Vitória na quarta-feira. Prosseguindo as nossas tratativas acerca do Alan. O Alan é um garoto ainda, jovem, mas com 20 e poucos anos, né, ele já está na casa ali de começar sua carreira na Europa. O Palmeiras tem nele um bom jogador, né, um jogador que pode entrar para resolver partidas e tal, mas eu não acho que o Palmeiras vai segurar muito não, tá? Qualquer proposta aí na casa de 190 milhões de reais, o Palmeiras não vai segurar. Vamos ver como isso também vai finalizar, porque é do interesse do Palmeiras sim vender jogador para poder, não é nem fazer grana de imediato, né? Até porque os times pagam parcelado, mas para poder livrar a nossa base salarial. Sob esse aspecto, o Alan custa pouco, o salário dele não é tão elevado assim, né? Mas eu particularmente gostaria muito de ver o Alan na próxima temporada vestindo a camisa verde. Sobre John Arias, viemos aqui também a público falar algumas vezes que o John Arias interessa ao Palmeiras, também estava o Flamengo na briga e até aí estava tudo em casa, porque é mercado nacional, né? Mas agora parece que o Galatasaray vai fazer uma proposta formal para tirar o jogador do Wolverhampton e agora eu preocupei um pouquinho, né? Porque querendo ou não, grandes jogadores estão no Galatasaray hoje, a Liga Turca, principalmente Galatasaray e Fenerbahçe, né? Ela é recheada de bons jogadores e a gente fica com aquele receio, né? Porque uma coisa é disputar com o Flamengo, que também trabalha em real. Outra coisa é disputar com outros times aí, a gente não sabe como é que vai funcionar, né? A ideia do Aras seria se manter na Europa por pelo menos mais 2 temporadas, mas ele vê com bons olhos o retorno ao Brasil, segundo todas as notícias que a gente tem visto aí na imprensa. Eu, Henrique, se sou o diretor de futebol do Palmeiras, eu já tinha arrematado essa negociação, tá? Porque o Arias é o principal jogador que pode ocupar espaços no ataque do Palmeiras. Porque ele joga lateralizado, ele joga centralizado, ele tem bola parada, ele chama a responsabilidade, ele é um cara humilde de grupo. Cara, eu, se fosse a diretoria do Palmeiras, não mediria esforços para trazer o jogador. Gosto muito do futebol dele. A minha opinião não vale nada. Me diz aí nos comentários o que você acha, tá? Antes da gente prosseguir, gente, pro próximo bloco, que é muito interessante, eu quero te agradecer, tá? Obrigado do fundo do meu coração por tudo que vocês estão fazendo pelo canal que não para de crescer. Quase 11 mil apaixonados pelo Palmeiras. Muito obrigado do fundo do meu coração. Vamos lá? Agora eu vou ler para vocês aqui uma notícia que é muito estranha, tá? É uma reportagem do UOL que foi veiculada pelo Globo Esporte, tá? A justiça determinou a demolição da Academia de Futebol 2, o centro de treinamento das categorias de base do Palmeiras que fica em Guarulhos, tá? É óbvio que o clube já informou que vai recorrer da decisão. A ação foi movida pelo Ministério Público em 2012, a decisão saiu na última sexta, agora no finalzinho da semana, né? E o motivo principal pelo qual foi aberta essa ação é o seguinte: o Ministério Público diz que o Palmeiras não realizou contrapartidas exigidas ao receber o terreno no Parque Ecológico do Tietê em 1998. Nós estamos falando de um terreno com aproximadamente 45 mil metros quadrados, tá? Eu não sei exatamente quais eram essas promessas do Palmeiras, né? Mas o que eu sei é que o Verdão, sim, realiza diversos trabalhos ambientais, se comprometeu a não aumentar a poluição no local e tudo isso foi feito. É uma área de recreação ali, de treinamento, de profissionalização gigantesca, tá? Tem diversos campos, cara, é padrão base do Palmeiras, né? O resultado tá vindo aí, você tá vendo, né? O resultado são os jogadores que estamos revelando, a grana, a mina de ouro que o Palmeiras tá fazendo, as instalações, o acompanhamento psicológico que essa molecada tem, enfim. Cara, é a melhor base do Brasil, ponto. Esquisita essa decisão, né? Claro que o Palmeiras vai recorrer, né, do fator ali, vamos ver o que vai acontecer. O Palmeiras diz que investe na segurança da região e não causa problemas ambientais, tá? E aí, claro, o clube vai recorrer da decisão, né? E diz que sempre prezou pelo respeito às instituições, né? E seguirá trabalhando para proporcionar as melhores condições de treinamento e instalações das suas categorias de base. Esquisito, né? A melhor base do país, sei lá, eu não vou dizer nada porque eu não quero enrosco, seriam apenas suposições, tá? Me diz aí qual é a sua opinião, porque assim, se tem uma coisa que o Palmeiras fez bem nesses últimos anos, foi trabalhar a base, né? Pelo menos no meu entender, a base do Palmeiras é sólida. Profissionais,
renomados estão sendo premiados. A nossa equipe de psicologia, o nosso núcleo de saúde e performance é premiado internacionalmente. E o Palmeiras conta com alguns dos principais jogadores de base do mundo. Os melhores estão aqui. Tem zagueiro africano, cara. O Koné, por exemplo, que preferiu ficar no Palmeiras do que ir pro Barcelona. Gente, peraí, né? Tá estranho. Tá muito esquisito. Vamos ver como é que essa situação vai se terminar na justiça. Mas a sua opinião é sempre muito importante. Eu quero puxar o gancho aqui, tá? Vou fazer o gancho aqui aproveitando essa realidade da base do Palmeiras. E aí nós vamos pro terceiro bloco. Sabendo de tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Por que o Abel Ferreira não utilizou a nossa base na partida contra o Santos? Jogadores como Eric, Belé e Larson estavam à disposição do técnico Abel Ferreira e, gente, por favor, tá? Tudo que eu falar aqui, levem para o lado jornalístico para a gente conversar. Não é uma crítica ao técnico Abel Ferreira, esse não é o momento. É o momento da gente apoiar. Mas eu quero traçar aqui um paralelo para a gente conversar, porque eu confesso para vocês que na partida contra o Santos, principalmente no primeiro tempo, eu vi um Palmeiras apático, nervoso e assustado, tá? Eu não sei o que aconteceu, mas eu particularmente eu fiquei sentindo falta dele tentar jogar um jovem na partida ali, pô, você já tá, sabe, jogando mal, o que tem? Vamos arriscar, né? E eu me lembrei daquele caso do Endrick na Libertadores, vocês lembram disso? Quando o Palmeiras precisava do Endrick contra o Boca Juniors e a gente foi eliminado até. Cara, bizarra essa situação, né? Eu não sei exatamente se ele tá tentando preservar os jovens, sabe? Eu pensei muito nisso. De repente ele tá tentando dar uma oportunidade para os jogadores reservas ali que estavam na fila, vamos dizer assim, para jogar, né? Mas eu senti tanta falta de um pouquinho de criatividade. Rafael Veiga, Maurício, muito apagados, né? Flaco Lopes fez uma boa partida, o Carlos Miguel também, mas só eles. Sei lá, eu senti um pouquinho de necessidade de inovar. Me diz nos comentários se você concorda comigo. Repito, não é uma crítica ao técnico Abel Ferreira, ele tá lá, ele conhece os jogadores, ele sabe o que tá acontecendo, né? Então assim, não adianta a gente também querer palpitar engenheiro de obra pronta, né? Porque o Palmeiras estava jogando muito bem até essas últimas partidas aí contra o Mirassol e o Santos, né? Então, vamos dar tempo ao tempo e prosseguir para o nosso próximo assunto, que é a partida contra o Vitória, tá? O Palmeiras está se preparando. O Palmeiras vai contar com os retornos de Alan e Andréas Pereira para enfrentar um Vitória que está lutando muito nesse campeonato, né? Vamos entender um cenário aqui muito importante, porque o Palmeiras ele fez hoje exercícios de movimentação, balanço defensivo, construção de jogadas, sobretudo em campo reduzido, tá? Após a partida contra o Santos, os titulares, aqueles que jogaram, fizeram só um trabalho de recuperação muscular, né? E aqueles jogadores que não entraram na partida ou que jogaram menos de 30 minutos, eles fizeram um coletivo e todo esse trabalho que eu falei para vocês. Eu tava aqui pensando, né? Levando em consideração essa partida contra o Vitória, né? E tudo isso que a gente tem para correr atrás, né? E tentar desenvolver de fato um futebol com qualidade que não dependa única e exclusivamente de boas atuações do Vitor Roque. O Palmeiras ele precisa ousar, né? Então, assim, quando a gente for enfrentar o Flamengo na final da Libertadores, que é o jogo do ano, né? A gente tem que raciocinar, e aí eu falo a gente, né? De maneira geral, a comissão, né? Entendendo que o futebol que o Palmeiras está praticando daqui até a Libertadores é o que vai nos condicionar à vitória, né? Levando em consideração que, vamos lá, a gente precisa contar com jogadores bem, psicologicamente bem. O Felipe Anderson, quando ele tá bem e quando ele tá próximo da área, ele cria muitas oportunidades, ele é muito técnico, né? Finaliza de fora da área, acha passe, quebra a linha, tem o drible, tem muito recurso, um leque de opções à disposição. Em contrapartida, quando ele não está legal, meu irmão, ele dorme o jogo inteiro, né? Então assim, a gente precisa buscar tirar o melhor dos jogadores. Rafael Veiga bem, ídolo. Rafael Veiga mal, é muito sumido. Não tem um meio termo, sabe? Sabe aquele jogador que ele é tão técnico que mesmo quando ele joga mal, ele aparece positivamente pro jogo? Eu posso te citar uma lista gigantesca de jogadores. O primeiro que vem na minha cabeça é o Toni Kroos, que jogava no Real Madrid.
Ah, o Toni Kroos não foi bem. Pô, quantos passes ele deu na partida? 300. Era assim, e quantos acertos? 290, né? Muito técnico. Tudo bem que eu tô usando o exemplo de um jogador que tá no Real Madrid, mas de maneira geral, o Palmeiras tem bons jogadores, gente. A gente precisa realmente encaixar o psicológico, porque essa derrota pro Mirassol, ela deu uma pegada, eu senti isso, né? É bem verdade que o time que jogou contra o Santos não foi o time titular, mas, cara, a gente foi dominado o jogo inteiro, né? Não é legal. A gente não pode achar isso normal e vida que segue. Não, o Palmeiras tem que trabalhar para mudar e já tá fazendo as correções de rota. Esse balanço defensivo que está sendo treinado é única e exclusivamente uma questão, tá? O tempo que o Palmeiras está levando para pegar a bola do campo defensivo e levar para o campo ofensivo. Isso é fundamental, principalmente para jogar contra equipes que vêm com linhas defensivas de 4, 5 jogadores como o Vitória. Não dá pra ficar enrolando com a bola no pé. Eu tenho sentido que por mais que o Flaco tenha feito excelentes partidas, né? Eu tenho sentido falta de verdade daquele 1-2 rápido que ele tava fazendo com o Vitor Roque. Eu acho que ele tá prendendo demais a bola. E isso tá tendo, com certeza absoluta, um impacto grande. Outra coisa, Andreas Pereira. Quando o Andreas Pereira não joga, parece que o meio-campo do Palmeiras fica tímido, né? Você vê como é importante ter um maestro no meio-campo. Ele faz com que o time acelere quando tem que acelerar e freie quando tem que frear. Então, assim, é a mesma coisa que eu tava falando do Felipe Anderson. Se você tem um talento como o Felipe Anderson e, cara, não faz sentido colocar ele para cobrir lateral, né? Deixa o cara perto da área onde ele tem mais condição de resolver o jogo. O Andrés é a mesma coisa. Não dá para colocar o Andrés para correr atrás do meio-campo dos caras, meu. Bota o Aníbal Moreno, a função dele é essa. Deixa o Andrés criar. E é por conta disso que o Palmeiras deve vir muito forte. Alan, que quebra a linha na ponta, e Andrés Pereira, que quebra a linha com passe. E aí sim, dois atacantes, Flaco Lopes e mais alguém ali, deve ser o Bruno Rodrigues a jogar. Eu tenho expectativas elevadíssimas para essa partida, tá? E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero te agradecer demais. Eu sei que eu já mandei uma mensagem no meio do vídeo, mas agradecer nunca é demais, tá? Coloca esse hábito na sua vida que você vai ver que muita coisa vai melhorar. O ser humano de maneira geral, né, acaba reclamando muito das coisas e a gente acaba esquecendo de agradecer. Tem tanta coisa maravilhosa que está acontecendo com a gente no dia a dia, né? Por mais montanhas que a gente tenha para atravessar, para escalar, né? No fim das contas a gente percebe que tudo isso é para o nosso desenvolvimento e que de maneira geral a vida é maravilhosa, tá? Eu tô muito contente. Desde que eu tirei esse sonho da gaveta, o canal não para de crescer e eu devo isso tudo a você. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, por todo o carinho de sempre. Fiquem com Deus, um forte abraço e você já sabe, né? Avante palestra!